Olá, sou o professor João Quadros e hoje vamos continuar vendo nossas aulas de segurança de rede, focando em ataques e algumas contramedidas. Não veremos todas hoje, mas algumas ações bastante simples que podem ser tomadas para evitar que seu computador sofra algum ataque. Bem, primeira coisa, a origem da palavra hacker, né? Vocês já devem ter ouvido essa palavra muitas vezes, é até título de filme. Ela, na verdade, é uma gíria dos anos 70 e significa fuçador, né? Quem usou esse termo não foi o pessoal de computação, foi a mídia não especializada. E surgiu isso no ano de 72, quando houve uma tentativa de invasão ao computador central da UCLA. Né? Foi uma, comparado com o que ocorre hoje, foi uma tentativa bastante pueril. Alguém tentou acessar, né, eram computadores de grande porte, chamado mainframe, né, uma conta de um usuário, né, através do uso de várias senhas, mas o usuário que estava cadastrado no computador central da Universidade da Califórnia, Los Angeles, tinha morrido há uma semana atrás. Então, o administrador, né, do centro de processamento de dados, onde o computador mainframe ficava, viu, né, num arquivo de registro, né, a gente chama de log, que esse usuário que estava morto tentou usar o computador na semana seguinte, tentou entrar dentro do computador. Aí foi feita uma investigação e a mídia, né, da época, né, principalmente que era o início dessas mídias sensacionalistas, usou o termo hacker, fuçador. E ele pegou. Né? Então, hacker é qualquer tipo de pessoa, né, que pretende ou entende atacar um sistema computacional, uma máquina isolada ou um sistema de rede com intenções apenas de curiosidade ou de fazer mal, né, a quem ele está atacando. Ao longo da, do aparecimento desse termo, né, vários outros termos foram surgindo. Né? Por exemplo, os slammers, né, os script kiddies, são novatos, né, neófitos, que saem pela internet catando códigos lá na Deep Web, feitos por outros hackers, alteram algumas coisas e depois tentam utilizá-los. Esses caras são os que mais causam danos, porque eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo, né, e acabam contaminando a internet, outros computadores, com softwares bastante danosos. Também tem os insiders. Os insiders não são necessariamente programadores. São pessoas que atacam dentro da empresa, né? São usuários, estagiários, gerentes, que se fazem uso de técnicas de engenharia social, que já vimos em outros slides, para obter senhas ou formas de acesso a sistemas protegidos. Então não são necessariamente hackers, né? Esses são invasores até físicos. Existem os hackers do bem, também chamados de white hat, ou seja, chapéu branco, né? Que até são pagos para descobrir vulnerabilidades em grandes sistemas e propor soluções. Né? Se alguém já ouviu a história daquele rapaz do Prenda-me se puder, né? Abagnale, né? Frank Abagnale, ele começou sendo um hacker, né? Ou seja, usando a inteligência dele para roubar dinheiro de bancos, e no final ele foi preso e acabou se tornando um white hat, ou seja, ele sabia as vulnerabilidades e começou a fazer na empresa dele softwares e meios para os bancos se protegerem de atacantes ou de falsários. E aí ele começou a ganhar dinheiro com isso. Ele virou um white hat. Mas antes ele era um black hat, um cracker. Nesse caso é um criminoso. A palavra cracker
é usado em muitos códigos penais no mundo para identificar criminosos na área digital, né, e que tem punições em países como Estados Unidos e a União Europeia bastante rigorosas se comparado com leis similares aqui no Brasil, tá? Esses caras, eles invadem, roubam informações e são pegos geralmente em situações que vocês já devem ter até visto em filmes, né? Quando o cara, ele meio que sequestra uma rede inteira, bota uma rede inteira com um código falso e ameaça que se não pagarem para ele, em geral é Bitcoin, né, que eles pedem, justamente um dinheiro não rastreável, vai ficar aquilo ali e as pessoas vão ter que formatar os servidores, tudo direitinho. Aí, se você paga, o cara manda lá um antivírus e destrói aquela invasão. Só que você confiaria em alguém que faria isso? Não dá para confiar, né? Você paga, o cara pode, não tem nenhuma certeza que ele vai fazer isso ou não, né? Então, existem programas para identificar esse tipo de ação, né? Programas da Polícia Federal Americana, o FBI principalmente, o NSA também tem, porque isso é considerado terrorismo, né, nos Estados Unidos. E o cara que é pego, ele tem prisão perpétua, uma punição bem diferente do que temos aqui no Brasil. Na União Europeia, ele pega 50 anos de cadeia por terrorismo, sem direito a condicional. É quase uma prisão perpétua, né? Você entra com 20 anos e vai sair da cadeia com 70. Então, tomem cuidado. Crimes feitos no Brasil, né? Se ele ainda não tem muito estudo sobre se eu atacar aqui do Brasil uma empresa americana, o que pode acontecer. Mas a tendência é que o código a ser aplicado seja o código americano, tendo em vista que a segurança do país americano ficou em evidência, né? Então isso também é considerado o cybercrime, né? O cyberterrorismo. Então nunca tentem atacar outros países. Na verdade não tentem atacar ninguém, mas outros países pode causar danos muito sérios à vida de vocês. Ok, vamos ver as classes de ataque. Phishing a gente já falou, né? É o golpe de falsificação. É um ataque de falsa identidade. Você manda um correio eletrônico dizendo que, olha, precisamos do seu cadastro bancário. Aí quando a pessoa olha, ela vê o site do banco igualzinho como ela vê normal. Mas se ela fizer certas coisas, ela vai ver que aquele site não é o site do banco. Vocês percebam que o correio que está aqui, né, começa com Bradesco, né? Olha só. Aí tá aqui Bradesco SA, mas só que aqui Bradesco completo, né? Aí você já viu, não é assim que Bradesco se apresenta, mas uma pessoa desavisada, desatenta e acreditem, isso tem muito. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 mais de 118 milhões de ataques phishing foram identificados na União Europeia, para vocês verem só. E desses aí, 30% foram bem-sucedidos, né? Então, cerca de 30 milhões de ataques foram bem-sucedidos. Por quê? Porque a pessoa é desatenta, não são usuários, né, comuns, eles não sabem de informar, são apenas usuários. É como se fosse um motorista de carro comum e não um motorista de Fórmula 1 ou um mecânico, né? Então essa pessoa usa o carro e não tem a mínima ideia de quando ocorre um problema. É a mesma coisa, uma pessoa usa o computador e não tem a mínima ideia do que pode ocorrer de problema. Então ele não sabe identificar que isso aqui é um correio falso. Aí o que ele faz? Ele vai nesse endereço aqui, né? Clica e esse endereço é um phishing. Ou seja, uma página falsa, onde o cara vai lá e, né, tem sua senha roubada, sua conta roubada, né? É muito complicado.
Esse correio aqui foi identificado em 2008, né? Para vocês verem só que é uma coisa bastante antiga. E presta atenção, né? Em caso de dúvida, contatar a Central Bradesco. Aí ele bota o endereço certo. Olha só, aqui está o endereço certo e aqui está o endereço errado, mas a pessoa nem nota, né? Ela não tem esse jogo de cintura para perceber isso. Isso acontece desde que a internet existe, desde 1997, quando começou a internet aqui no Brasil, 96, 97, esse tipo de ataque ocorre e continua ocorrendo. O carding é um ataque hacker, né? Mas ele é um ataque físico, né? Ainda existem hoje em dia em que você coloca o seu cartão de crédito em determinados equipamentos e eles então roubam, né? Principalmente se você usar senha. Uma forma que foi feita pelos bancos, né, para evitar o carding e reduziu bastante esse tipo de problema foi o uso de senhas biométricas, que não estão cadastradas no cartão, mas estão cadastradas na central do banco. Então, elas não podem ser roubadas, né, através do carding. Mas tem pessoas que não usam o dedão, né, como a gente costuma dizer, e usam senhas. Essas são vulneráveis aos ataques do carding, né, que são aqueles cartões, né, que se botam nas máquinas eletrônicas, nas ATMs, para roubar informações de cartão e clonar cartões de crédito. Outro ataque muito comum é a tentativa de achar senhas, né, dentro é, de um sistema qualquer, ou do banco, qualquer coisa assim. O ataque mais comum chama-se Brutal Force. Brutal Force é o hacker, o cracker, né, tenta entrar no sistema inserindo muitas senhas ou frases até acertar uma combinação correta. Ele verifica sistematicamente essas combinações de letras, números e símbolos com o objetivo de tentar acertar. E é tipo assim, de forma brutal, né? Ele tenta entrar à força, por isso que é Brutal Force. A forma de fazer isso não é aleatória, não. Ele pode usar software de heurísticas. Como? Ele vai lá na Deep Web, pega informações suas que estão lá, né? CPF, nome da mãe, data de nascimento, data de formatura, e tenta usar essas informações como sendo informações que possam dar pistas do que seja a senha. Aí ele usa um software que monta isso, né? Faz uma machine learning disso aí para tentar achar a senha com dados da sua vida. Outros mais sofisticados usam softwares e equipamentos chamados sniffers, que são fuçadores, né? Cheiradores, né? Que permitem, né, que senhas sem criptografia, e em muitos sistemas as senhas não são criptografadas, sejam capturadas. Quer dizer, o cara bota esse software lá no seu computador através de um vírus, ou isso está dentro da rede, e ele capta a sua senha. Outra forma de Brutal Force é ataque por meio de dicionário. O cara bota um software, né, um vírus dentro do seu computador e fica comparando, né, senhas que você já usou dentro de um dicionário. Quer dizer, vocês já devem ter ouvido, né, que muitas senhas são de vez em quando roubadas do Facebook, do Google, etc, etc, etc. Aí o que o cracker faz? Ele cria uma base de dados onde ele vai tentar identificar você e vai criar uma base de dados com todas as suas senhas possíveis. E aí ele cria um dicionário de senhas. Aí ele quer atacar o seu banco, por exemplo, sua conta na escola, e ele vai usar as senhas desse dicionário. Tudo isso aí são Brutal Force, ataques de força bruta.
Outro ataque é você disfarçar quem você é, né, através do IP, né, do IP spoofing. É um ataque bem comum, né? Você, na verdade, você ataca disfarçando que é outra pessoa. Como você faz isso? Você modifica o cabeçalho do protocolo IP e com isso você falsifica o endereço de origem. Bem, isso aí serve, né, para você enganar pessoas mais simples. Mas a Polícia Federal do Brasil, as polícias europeias, do Reino Unido, francesa, etc., elas têm softwares que conseguem identificar ataques de IP spoofing através de verificação de cabeçalho, mesmo que o atacante use criptografia, tá? Essa técnica é muito usada, por exemplo, por cyberterroristas de países aí suspeitos, né, a Coreia do Norte, China, né, Rússia. O que eles fazem? Eles botam uma rede de computador, usam um IP de um país qualquer, Azerbaijão, Indonésia, um país desses inocentes, para se disfarçar e causar um ataque em algum lugar aí dos Estados Unidos, né? Ao fazer isso, está invadindo, né? Eles estão com intenções malignas, porque estão se disfarçando. Mas existem softwares que podem identificar e localizar de onde está vindo realmente esse ataque. Outro ataque muito comum é o port scanner. Port scanner são softwares ou ferramentas físicas, sistemas, que fazem rastreamento dos serviços que estão ativos e inativos no seu computador através do scanner das portas TCP e UDP. A gente já viu que as portas TCP e UDP são compostas de vários serviços, né? São 65.536 portas possíveis e cada uma delas pode estar associada a um serviço. Alguns já são pré-configurados. O ECO, que é a porta 8, o SMTP, que é a porta 25, o DNS, que é a porta 43, e às vezes essas portas não estão protegidas. E aí é isso que o port scanning vai verificar, as portas que estão sendo usadas, se elas estão protegidas ou não, e se as portas que não estão sendo usadas também estão sendo protegidas ou não. Aí o que ele faz quando encontra uma porta, por exemplo, não utilizável? Ele usa aquela porta para atacar o sistema, tá? Isso serve tanto para atacar serviços existentes como serviços inexistentes. E você não está percebendo que isso está acontecendo. O DNS spoofing é uma sofisticação do IP spoofing. Neste caso, a gente ainda não viu, mas vamos ver, né? Todo IP está ligado a um nome, que a gente chama de DNS, Domain Name Service. Todo IP no mundo está ligado a um nome. Todo IP que esteja na rede de internet. O que o cara com esse DNS spoofing, ele faz? Ele se disfarça, né? Então você acha que está num determinado lugar, mas você está em outro, né? Isso é um modo de usar o phishing, farm, né, para poder enganar pessoas. Quer dizer, você usando um software de identificação DNS, ele não vai te devolver o DNS real, ele vai te devolver o DNS falso. E você vai achar que está realmente naquele lugar. Isso não é usado para ataque de bancos, não. Isso é muito usado para softwares de compra, por exemplo, como está acontecendo agora. Por exemplo, você acha que você está na Magalu, compra aqui, você clica lá e de repente você não está na Magalu, nem na Americanas.com, você está num site falso que roubou a sua informação. Tá ok? Isso é muito comum. Então tomem cuidado aí com esse tipo de ataque também. O DNS spoof,
ele é comum em ambientes que rodam sistemas operacionais Windows. O Linux é muito mais difícil ocorrer DNS spoofing, porque o DNS spoofing ele usa o cache de DNS reais do Windows, né? E todos os browsers, né, acabam consultando esse cache de DNS e ele não consegue identificar com maneira correta, né, se você não tiver protetor, antivírus e coisas desse gênero, que você está num site falso. Esse aí é o ataque que vocês mais ouvem falar. Negação de serviço, Denial of Service, DOS. O que ele faz? Ele procura tirar um sistema fora do ar. Então, como é que ele faz isso? Várias maneiras. Ele força, né, de várias formas, o consumo de recursos da máquina. Eu já falei para vocês de uma situação em que um computador de uma empresa que eu trabalhei, né, foi tão consultado, né, ele entrou em negação de serviço, porque milhares de pessoas começaram a consultar, o processador simplesmente pifou, porque ele não conseguiu processar aquela quantidade de informações que estavam vindo ao mesmo tempo. Outro objetivo, né, é impedir que você se comunique com aquele site. Então, por exemplo, alguém pode fazer isso no site do Cefet no dia da sua matrícula, né? Matrícula via computador. Aí você entra lá, o site está fora de serviço. Por quê? Porque houve tanta requisição que ele saiu do ar. Tá? O computador invadido, ou o site invadido, ou o sistema invadido, não é invadido para ataque, ele é sobrecarregado. A intenção do Denial of Service não é roubar a informação, é tirar o serviço do ar. Uma sofisticação do DOS é o Distributed Denial of Service, ou seja, negação de serviço distribuído. Você amplia o ataque não só para um computador, né, mas para um sistema inteiro, e você usa milhares de computadores para fazer isso. Então, você tem que ter um grande número de computadores para fazer isso. Como é que ele faz? Ele usa worms ou vírus para transformar suas máquinas em zumbis, né? E essas máquinas simplesmente ficam mandando requisições para um determinado serviço sem você saber, várias máquinas no mundo inteiro, e isso tira um serviço do ar. Isso é um ataque bem comum e às vezes difícil de ser controlado. Conforme eu falei, vírus, trojan, worms são usados para isso. O computador contaminado, né, vira um zumbi. E após a contaminação, essas máquinas zumbis, né, em contato com as máquinas mestres, recebem orientação para atacar algum sistema. Quando atacam um servidor-alvo ou sistema-alvo, o objetivo é tirar do ar. Você pode ter vários mestres, né, um controlador único, né, o atacante, o principal, que vai ter vários mestres, eles vão ter vários zumbis, e com isso você vai, né, botar um site ou um serviço fora do ar. Esse tipo de ataques são bastante complicados de ocorrerem, envolve vários níveis de quebra de segurança, envolve invasões de várias máquinas, né? E a participação de grandes máquinas é fundamental. Uma vez que você comece ele, você não vai saber quem iniciou o ataque, já que muitas máquinas replicam o vírus ou o worm, né, o verme, e você perde a visão de quem começou com isso. O paciente zero, como a gente chamaria, não é fácil de ser identificado. O SimFloyd é um ataque sofisticado de negação de serviço. Ele começa assim, como vocês podem ver, você manda uma mensagem para o servidor devolve para você, dizendo assim, olha, reconheço que você quer conversar comigo, e você então fecha dizendo, vou conversar com você. Essa é, né, a triforma de comunicação. Eu entro em contato com o servidor
avisa para mim que recebeu meu contato e eu devolvo para ele e fecho a comunicação. A partir dessas 3 mensagens, eu consigo me comunicar com o servidor, eu e o servidor. Se algum desses caminhos não ocorrer, não vai ser possível fazer a comunicação com o servidor. Então, por exemplo, se eu não tiver o caminho entre o usuário e o servidor, o SYN não vai funcionar. Logo, os outros de baixo não vão funcionar. Se eu tiver o SYN, mas o servidor estiver fora de ar, incapaz de reconhecer esse SYN, eu não vou ter o SYN-ACK, consequentemente não vou ter o ACK. Eu tenho SYN, o computador está funcionando, ele me devolve um SYN-ACK. Só que eu sou um atacante. Eu propositadamente não mando ACK. Neste caso, esta ligação SYN-ACK fica em aberto, ela não é apagada. Agora imagine eu fazendo isso várias vezes. Eu paro o servidor, porque ele fica aguardando vários ACKs, né? Reconhecimentos, fechamento dessas 3 partes da mensagem. Eu só tenho SYN e o SYN-ACK. Eu não dou o ACK para o servidor, ele não fecha a mensagem fica ali, circulando na rede, voltando para o servidor principal volta a dar um SYN-ACK e ele não fecha, e fica aquilo, é o SYN flood, ou seja, inundação de sincronismos, tá? Esse SYN é um sinal de sincronismo, o SYN-ACK é o sinal de reconhecimento de sincronismo, e o ACK é o sinal que diz reconheci e fechei a chamada. Então, para a chamada fechar no computador, né, com o servidor, eu preciso dessas 3 fases. O SYN, o sincronismo entre o usuário e o servidor. O SYN-ACK, o servidor avisa ao usuário que reconheceu o sincronismo. E o ACK, no qual o usuário avisa para o servidor que reconheceu a sinalização do servidor e fechou o caminho da mensagem. Aí o usuário pode conversar com o computador. Dessa maneira o usuário fecha e aí a mensagem é fechada. No momento que a mensagem é fechada, todo esse caminho é liberado e outra pessoa pode entrar. Então como é que o SYN flood, né, uma inundação, funciona? Ora, um cara invade, né, o fluxo entre o usuário e o servidor com vários SYNs. O computador vai responder com vários SYN-ACKs. O que ele faz? Ele não responde, ele não diz para o computador que reconhece esses SYN-ACKs. Deixa em aberto. Essas mensagens ficam assim, circulando, inundando. Aí uma passa, 2, 3, 1000, 10.000 e ele não resolve. O que acontece? Ninguém mais consegue entrar dentro do computador. Ninguém mais consegue mandar um SYN e fechar a informação. Você inundou o servidor com informações, né, em que ele está esperando, né, uma resposta e não consegue receber. Se ele não consegue receber, ele não fecha aquele canal de comunicação, não libera aquele canal de comunicação. Aquele canal de comunicação fica inundado, esperando isso acontecer, né? E esse tipo de ataque é um ataque de inundação. É muito sofisticado, mas é comum também ocorrer. Outro tipo de ataque de negação é o Smurf. Nesse caso, ele manda um sinal de ping, de reconhecimento do IP do outro lado, né? Você passa um IP para esse comando ping, ele manda para esse endereço IP uma mensagem para verificar se aquele endereço está acessível, né? A gente usa o endereço de broadcast, lembra? Broadcast envia mensagem para todos os computadores e o ping faz isso. O que o cara faz? O cara manda um ping para um lugar que não existe, né? E esse lugar que não existe, né, fica ele captura o tempo, né? Porque o ping ele manda um sinal um número X de vezes. O que o cracker faz? Ele modifica
Essa é a quantidade de pings possíveis a serem feitos a esse endereço não existente. E aí o que você faz? Você inunda a comunicação na rede. Você não está atacando um servidor, você está ferrando com a sua rede, tá? A sua rede fica cheia de pings sem respostas e o seu computador que está enviando isso, ou vários computadores, acabam não conseguindo se comunicar. A rede fica lenta, né, como a gente diz, porque na verdade ela está começando a tratar de requisições que vão de algum lugar para lugar nenhum. E aí ela não consegue resolver isso. E com isso você consegue fazer o seu objetivo como hacker, ou seja, negar serviço, inundar serviços, parar serviços. Outra forma é sair enviando correio eletrônico sem nenhum sentido. Isso é feito através de vírus também. Como é que você faz isso? Você usa um script numa mensagem lícita, aí o cara abre aquele script, ele acessa o seu servidor como se fosse a sua conta e manda trocentas mensagens para vários lugares do mundo. Aí ele pega as listas que ele encontra pelo caminho, a sua lista, a lista do outro usuário, a lista que está no servidor, e vai pegando todas as listas de e-mail possíveis e imaginárias que ele encontra e vai mandando todos para o mesmo servidor de correio. O objetivo é tirar o servidor de correio do ar. Isso acontece muito também. Eu não coloquei aí, mas antes do ataque físico, existe um outro ataque, que não tem um slide, mas eu vou falar, que é o middle of man, ou seja, o homem do meio, o intermediário. Como é que esse ataque é feito? Eu mando uma mensagem criptografada para um determinado destino, né? Essa criptografia é feita através de chaves. Aí, esse homem do meio geralmente é um cara que conhece alguma das chaves. São dois tipos de chave. Chave pública, para enviar dentro do meio público, chave privada para que ele reconheça que é você e descriptografe a mensagem sabendo que é você. O que o homem do meio faz? Ele usa uma chave pública, descriptografa a mensagem, né? Coloca uma outra mensagem e joga adiante. A gente vai falar desse tipo de ataque quando estivermos falando de tratamento de chaves, tá? Que é um meio de segurança também. Mas guarda então esse ataque, o ataque do homem do meio. E aí a gente tem os ataques físicos. É ataque físico mesmo, gente. Roubo de equipamento, entrar numa sala sem autorização e coisas desse gênero. A melhor maneira é controle de acesso físico, através de biometrias, de câmeras, impedir que as pessoas possam entrar em lugares que não lhes são permitidos, principalmente centros de processamento de dados. Trash não é bem um ataque, mas é muito comum. Existem pessoas especializadas nisso. Elas recolhem o lixo, né, de grandes empresas, tentando identificar informações. Às vezes você bota uma senha no papel e joga fora, né? Aí lá fora o cara pega, opa, veja essa senha. Quando você é um político, quando você é um gerente de banco e tal, é comum esses hackers, né, que querem essas senhas, pagarem esses coletores de lixo para irem lá na sua casa ou no seu prédio, quando o lixeiro passa lá, né, ele vai lá, abre os sacos, ele não está a fim de comida nem material, ele está a fim de pegar papéis. Então, um bom conselho é não jogue no lixo papel de conta, algo assim, entendeu? Não inteiro, pica, joga água, faz de uma maneira que seja impossível identificar as informações ali contidas, tá? Para que não se roube ou se tenha acesso a alguma informação sua. Tem gente que paga por esse tipo de lixo, né? Então, tomem cuidado com isso. Bem, agora vamos falar dos vírus e worms, né? O que são vírus, worms e trojan? Né? Vírus, worms e trojan, tudo é a mesma coisa, é tudo vírus. São malwares, programas mal intencionados, e têm o objetivo de danificar o computador e formatar, negar algum serviço que você possa fazer, impedir a sua internet.
e pode espalhar-se pelo seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos, principalmente os celulares que usam Bluetooth, e assim vai. Vírus é um código que se acopla, né, a um programa, um arquivo, e tem o objetivo de se propagar no seu computador para causar danos, apagar arquivos, roubar dados, danificar, alterar coisas do sistema operacional e hardware. Os vírus são mais comuns em ambientes com sistemas operacionais Windows, mas existem vírus para Linux, por exemplo, os vírus de celulares. A maioria dos sistemas celulares Android e até mesmo os iOS se baseiam em arquitetura Linux. E os vírus desses carinhas são vírus Linux e prejudicam o seu celular. Podem arrombar, por exemplo, a sua câmera e você tá lá tomando banho com o seu celular e o cara tá tirando foto de você pelado e você não sabe, porque ele capturou a sua câmera através de um vírus. Então tomem cuidado, gente. A melhor proteção contra os vírus é antivírus, não importa o custo, importa a proteção. Worms são vírus que se propagam com mais facilidade. Eles criam cópias, né? São eles que transformam os computadores em zumbis. Eles ficam se copiando, né, e atravessando a rede, contaminando um a um, até que eles se tornem assim uma peste, né, verdadeira, uma pandemia computacional. A característica do Worm é que ele envia cópias de si mesmo para qualquer lista de endereço de e-mail ou lista, né, de Instagram, de Facebook que ele encontrar, tá? E quando ele chega no computador ou celular, ele faz a mesma coisa naquele computador ou celular. Isso resulta em avalanche, congestionamento e roubos de informação. Aqui um exemplo, né, dos worms que surgiram no ano de 2006, gente. Dos 12 mais ativos. Prestem atenção, né, na quantidade de atividades aqui, de percentual de atividade dentro da rede. Isso aqui é dentro da internet, né? Esse Blaze aqui ocupou 19% da comunicação na internet, gente. Isso é para você ver só. Pensa assim, 300 milhões de comunicações por mês, né? Isso aí é por mês. Desculpe, por ano. 60 milhões foi de vírus, desse vírus aí, desse worm, através de e-mails, de você entrar num site não autorizado e assim por diante, gente. Então, tomem cuidado quando abrir páginas na internet. Elas podem conter malwares, trojans, vírus ou worms. O cavalo de Troia, né, os trojans, né, são programas parecidos com os worms, né? Eles, na verdade, eles se escondem. É muito comum eles estarem em foto JPEG, tá? Ou em PDFs, né? Que você recebe, abre e pronto, tem um cavalo de Troia ali dentro, né? E ele tá ali para causar dano. Os worms, em geral, eles existem para congestionar a rede. Os trojans, os cavalos de Troia, são para roubar informações. Então, a forma de propagar, abrir uma mensagem, uma foto, uma música, e um MP3 ou um MP4, e lá dentro, no cabeçalhozinho, você não está vendo, existe um programinha, um executável bem pequeno, ele se instala no seu computador e finge que é um programa lá do sistema para você não poder retirá-lo lá na hora que você estiver mexendo, né, dando kill em alguns processos. Ele finge que é um processo do sistema e aí já era. Ele vai roubar informações. Uma forma de fazer isso é programas spies. Eles tentam roubar informações e desativar certos antivírus e firewalls, né, para que possam invadir.
É muito comum você encontrar os cavalos de Troia em programas desses aí. Ah, baixe o programa tal e você vai ter o mundo da internet na sua mão. Aí você baixa e tem lá um cavalo de Troia junto, né, como prêmio por você estar sendo trouxa. Um tipo de vírus, né, que existe é o keylogger. Keylogger, ele faz o quê? Ele rouba as informações que você digita, ou até mesmo captura suas telas, né? Então você está digitando lá, esse programa está capturando tudo que você está digitando, tudo, e manda para o atacante através de um correio eletrônico que você nem está vendo. Tá? Ele é um programa fantasma. A maioria dos keyloggers, eles não resistem aos antivírus modernos, tá? É claro que toda hora alguém está inventando uma coisa nova, mas é muito complicado. Eles precisam usar certos serviços que são comuns, né? Verificar log, capturar a tela, então usa o serviço de print screen. Então os antivírus, né? Eles conseguem identificar a maioria dos keyloggers, mesmo os mais modernos, tá ok? Então tomem cuidado aí para não colocar programas desse gênero no computador de vocês. Spyware, né, é um programa automático que recolhe informações sobre usuários, né, e podem ser usados, né, apenas para identificar o que você está vendo na internet sem necessariamente ser uma invasão, né, com objetivos comerciais. Hoje em dia, a lei, né, do spyware, sobre spyware, é mais rígida, obriga os sites a dizer que está recolhendo informações suas. Então você entra lá no site e diz, olha, temos cookies, né, que são uma espécie de forma de captar informações tipo spyware. Aí você clica, mas nem todo mundo cumpre a lei, e nem todo mundo cumpre a lei da maneira correta. Então tomem cuidado. Backdoors, na verdade não chega a ser um vírus, mas é feito através de vírus também. Usa aquele port scanner, né, para verificar uma falha de segurança. Geralmente é um programa que fica testando todas as portas para descobrir uma porta dos fundos, né? Alguma porta TCP ou IDP que não esteja sendo tratada pelo firewall, e com isso ele consegue invadir. É uma forma de ataque de vírus também. Muitas vezes o backdoor funciona dentro do seu computador. É um programa que está dentro do seu computador rastreando uma porta que você não está usando e que esteja desprotegida. Usando firewalls ou sistemas de detecção de intrusão, que a gente vai ver também, e mantendo o sistema operacional sempre atualizado, fica mais difícil a utilização de backdoors. Mas como eu disse, as pessoas estão sempre atualizando ataques. As propostas de solução, gente, são mais simples do que vocês possam imaginar. Primeiro, usem senhas seguras, tá? Vejam um tamanho mínimo, usem coisas complexas, troquem periodicamente de senha, não repita as últimas senhas. Eu sei que é complicado a gente ter que guardar 500 senhas. Se você vai repetir senha, repete um site inútil, mas não repete em sites importantes, tá ok? Para que você não seja descoberto, né? No sentido assim, o cara descobre a sua senha, então ele pode atacar todos os seus mundos, banco, correio eletrônico, acesso à escola, assim por diante. Então, é uma dica que a gente fala desde 1997, mas pouca gente segue. Outra coisa, para você diminuir aquela probabilidade heurística, né, de alguns programas que hackers usam com machine learning com seus dados, evita usar coisas que sejam da sua vida comum. Tá? Que sejam de fácil acesso, data de nascimento, data de casamento, nome de filho, esposa, etc, etc. E é óbvio, evite sequências, né, comuns. Acreditem se quiser, mas muita gente hoje em dia, e muita gente que conhece, tá, mexendo no computador, ainda usa as velhas senhas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1 e assim por diante. Então tomem cuidado, gente.
E outras coisas simples. Usem biometria para o seu celular. A biometria é melhor para proteger do que aquele traço, né, que você faz com o dedo, aquele que você fica fazendo assim. Tchê, 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 tchê. Por quê? Porque a biometria é específica para você. O único jeito de burlar é se for você. Aquela listinha, tem caras, vou falar para vocês, que roubam seus celulares, eles ficam investigando na sua tela, dá para fazer isso, o calor do seu dedo, né? O toque do seu dedo. Então eles conseguem pegar e rastrear o seu código, mas com biometria eles não conseguem, tá certo? Softwares antivírus, gente, e de boa qualidade. Evitem softwares gratuitos, tá? Eles não são de boa qualidade. Tá? Atualmente, eu diria, evitem os da McAfee, por problemas lá da empresa. Tem um que eu uso, que é o Kaspersky, e me tem sido a contento, tá? Não ganho nada falando sobre ele, mas considero ele de boa qualidade. Existem outros que são super caros, mas super eficientes. Às vezes, gente, o barato sai caro, tá? Então, às vezes você pega um antivírus de graça, achando que está protegido, e ele não te protege nada. Geralmente, os antivírus de boa qualidade, eles contêm firewall interno e protetores de e-mail acoplados. E com isso, melhoram em muito, né, a proteção dos seus computadores. Ok, gente, então isso finaliza essa parte aí, esse resumo. É um resumo, tem muito mais coisa para se falar sobre hacker e tal, mas no momento a gente vai ficar só com isso. A gente vai falar mais quando estiver falando de firewall, etc, etc. E eu vou falar também dos perigos, né, que ocorrem no uso indevido, principalmente em redes sociais, para advertir vocês, porque os maiores prejudicados nessa situação são vocês jovens, entendeu? Pessoas mais velhas são mais cascudas, já estão acostumadas desde os tempos das correntes que ocorriam em cartas, mas vocês ainda não conseguiram pegar de todo modo as manhas e artimanhas existentes nas redes sociais, que estão cheias de worms, trojans, phishings, farmings, IP spoofing, DNS spoofing, etc, etc, com intenções de fazer mal a vocês, usando bullying, informações falsas, IP falsos, etc, etc. E a gente vai ver formas de proteção reais, tá? Para que ninguém consiga fazer mal a vocês nessas coisas. Então, a aula agora acaba. Espero aí que vocês aproveitem destas informações. E depois nós vamos ter nossa aula síncrona na semana que vem. Fiquem com Deus.